Então, queridos, hoje nós vamos começar então essa série de estudos com o capítulo 1 da nossa confissão. Se você tem o caderno de membro, você tem a confissão ali. Tá? Foi um primeiro texto que nós produzimos e já sofreu alguma modificação ao longo deste ano. Eu já fiz alguma revisão, especialmente na base bíblica. Tem alguns textos fora de ordem, alguns textos que estão equivocados. Então, há alguma alteração também no próprio texto da confissão. Isso a gente vai estar vendo, você pode até conferir aí no seu caderno de membro. Quem não tem o caderno de membro, eu posso disponibilizar o PDF também, né? Mas eu acho que todo mundo tem, né? O caderno. E tem um monte de caderno lá ainda. Se alguém quiser pegar também, estão ali à disposição. Você pode usar aqui e depois colocá-lo de volta. Então vamos lá, nós vamos fazer uma leitura de ponto a ponto, e aí vamos estar conversando, dissecando cada um dos pontos da nossa confissão e analisando os textos, para ver se confere com aquilo que nós escrevemos. Lembrando que uma confissão de fé ela não é inerrante. Tá? Nós não cremos em uma confissão de fé perfeita, porque ela foi produzida por pessoas. Tá? Inerrante é as escrituras. Então nós temos que produzir o texto mais correto possível com aquilo que a Bíblia nos revela. Tá? Então, é muito bom nós termos esse discernimento. Além disso, é extremamente importante nós termos uma confissão de fé. Uma igreja sem uma confissão de fé é uma igreja que está fadada ao fracasso. Por quê? Porque não vai ter unidade doutrinária. Não vai ter uma unidade de pensamento dentro da igreja. Cada crente ali pode pensar de um jeito em cada um dos pontos, e isso vira bagunça, isso vira cisão, logo se separam porque discordam de um ponto ou de outro. Então uma igreja ela precisa ser unida doutrinariamente. E a confissão de fé cumpre esse papel, de unirmos todos em um só pensamento. Ok? Então vamos lá. Capítulo 1 trata da revelação de Deus. Então no primeiro ponto nós temos escrito lá na nossa confissão: cremos que em diversos tempos e por diversos modos Deus decidiu revelar-se às suas criaturas humanas, por meio da ordem natural criada. Bem como na consciência humana, encontramos o conhecimento de Deus que está disponível a todos os homens, e em todas as épocas. Este conhecimento apresenta a bondade, sabedoria e poder de Deus, de tal modo a deixar os homens inexcusáveis diante dele. Esse conhecimento, embora suficiente para manter o homem condenado diante da divindade, jamais é capaz de resgatar o pecador do seu pecado. Então agora nós vamos partir tudo isso em pequenos trechos, e cada um desses trechos nós vamos analisar e ver a base bíblica para eles. Tá? Então a primeira parte diz o seguinte: cremos que, nós acreditamos nisso, de acordo com o que a Bíblia nos ensina, que em diversos tempos e por diversos modos, Deus decidiu revelar-se às suas criaturas humanas. Então nós começamos com essa informação. É a primeira informação da nossa confissão de fé, que nós cremos que Deus ele se revelou. Isso subentende-se que era impossível a nós obtermos conhecimento de Deus por nós mesmos. É impossível o homem conhecer a Deus a não ser que o próprio Deus se revele a ele. Então nós reconhecemos que ao longo de toda a história, Deus ele se revelou de formas diferentes, em tempos diferentes. Como que Deus ele se revelou ao primeiro homem criado? Foi por meio da palavra de Deus, por meio da Escritura, por meio da Bíblia? Deus se revelou a Adão desta forma? Não. Deus criou Adão e se relacionou diretamente com ele. Nós vemos nas Escrituras que Deus andava com Adão no jardim todo final de dia. Deus se revelou para Adão dessa forma. Deus ele se revelou para Abraão de que forma? Diretamente, pessoalmente, audivelmente. Com o profeta Jeremias, Deus se revelou como? Por meio de sonhos, algumas vezes, por meio de comunicação direta, audível, outras vezes, diversas formas diferentes. Então, houve ao longo
da história da humanidade a revelação de Deus que foi entregue de formas distintas. Nós cremos nisso. Deus se revelou. É impossível a nós conhecermos a Deus por nós mesmos. Deus entregou a sua revelação. Qual texto nós podemos pegar aqui como base? Então, vou estar usando nas quartas-feiras a NVT, tá, irmãos? Então, vamos abrir o texto de Hebreus, capítulo 1. Versos 1 e 2. O texto diz exatamente o que nós escrevemos na confissão. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados, por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, a qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Ok? Então, Deus... Aqui nós temos uma informação adicional no Novo Testamento que diz que Deus se comunicou de diversas formas, se revelou de muitas maneiras diferentes por meio dos profetas, ou seja, todo aquele que transmitiu a palavra de Deus aos homens, ele é um mensageiro de Deus, ele é um profeta. Deus falou com esses profetas e se revelou de várias formas diferentes. Porém, ele traz uma informação adicional para nós, na época em que vivemos. Ali diz que é possível encontrar revelação de Deus por meio de sonhos, por meio de uma visão, por meio de ir ao monte para orar e lá Deus vai falar com você no seu coração. É dessa forma que Deus se revela? De que forma Deus se revela segundo o texto? Pela palavra, por meio do Filho. Tá? Cristo, ele é a expressão máxima, plena de Deus. Onde que nós encontramos a revelação do Filho? No Novo Testamento. Naquilo que os apóstolos, aquelas pessoas que andaram com Cristo, que ouviram o seu ensino, que viram as suas obras, relataram a nós. Então, hoje, a única fonte segura de informação acerca de Deus, de revelação de Deus, é a Escritura. Hoje eu estava vendo no YouTube, o YouTube vai sugerindo vídeo para você, né, conforme você assiste. E aí, do nada, apareceu lá na timeline um vídeo de uma menina que supostamente havia gravado a voz de Deus. Ela botou, Deus falou comigo e eu gravei para provar. E lá no vídeo, ela mostra uma canção, ela aparece cantando, e no fundo tem um sussurro que você nem consegue identificar direito, né? O que é aquele barulho por trás, né? E ela acreditou piamente que ali era Deus falando com ela naquele momento, e ela gravou, e aquilo ela está divulgando, que Deus está falando. Deus fala com as pessoas, e ela gravou para provar isso. O problema é, como você prova que é Deus? Como pode ser Deus ou pode ser Satanás? Como você tem certeza disso? Então, revelação subjetiva ela é extremamente perigosa. Ela pode te levar a caminhos tortuosos. A revelação segura que nós encontramos é aquilo que a Bíblia nos diz. Falou de muitas formas, o tempo passado, de muitas maneiras. Hoje nos fala por meio do Filho. Certo? Depois a nossa confissão diz: por meio, onde nós encontramos revelação de Deus? Por meio da ordem natural criada, bem como na consciência humana, encontramos o conhecimento de Deus que está disponível a quem? A poucas pessoas? A algumas pessoas? A todos. Todos os homens em todas as épocas. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma revelação que é geral, que é para todo mundo. Diz, todos têm acesso. Todas as pessoas têm acesso à Bíblia? Não.
Nem todos têm. Vai para a Coreia do Norte fazer turismo e eu desafio você a encontrar uma Bíblia lá. As poucas que tem estão muito bem escondidas, né? Ninguém falaria que tem uma Bíblia lá. Então, muito provavelmente, a maioria dos habitantes daquele lugar, eles não têm acesso à Bíblia. Não fazem ideia quem é Jesus Cristo. Agora, as Escrituras nos dizem que há uma revelação de Deus que ela é comum. Que ela está disponível a todo mundo, até mesmo em lugares com perseguição ao cristianismo, do qual é proibido a entrada das Escrituras. Mas há uma revelação comum, geral. Tá? Por meio dela, nós podemos ter conhecimento de Deus. Nós podemos conhecer a Deus por meio dela. E aí nós vamos ver os textos. Primeiro, diz o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar. Noite após noite, eles o tornam conhecido. Não há som nem palavras. Nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra e suas palavras aos confins do mundo. O que o Salmo diz? Que a natureza criada por Deus, ela anuncia que há Deus. Você olhar para a natureza, para a criação, você é capaz de reconhecer que existe um Criador. É isso que a Bíblia diz, que dia após dia, o mundo, a natureza criada, o universo proclama a existência de Deus. Jovens teólogos do curso, me orgulhem agora, por favor. Qual que é o nome do argumento que nós usamos para provar que Deus existe, usando com base a natureza? O argumento cosmológico. Tem um outro que é um pouquinho mais difícil de lembrar, que também tem a ver, que fala do ajuste fino, né? Como a Terra ela foi programada para ter vida, né? O Sol está numa distância perfeita, a Lua numa distância perfeita, tudo funciona para que haja vida na Terra. Esse argumento é chamado de argumento teleológico. Fala do ajuste fino do universo. Você vê a ordem do universo, indica que há um arquiteto por trás. Nós falamos aqui no curso, né? A mesma coisa que você encontrar um relógio no deserto e achar que ele surgiu do nada. Se você encontrar um relógio perdido no deserto, você vai olhar e vai saber. Alguém produziu esse relógio, alguém fez isso. Isso aqui veio de um relojoeiro. Porque isso aqui não pode sair do nada. Assim deveríamos nós, seres humanos, ao olhar para o universo, ao olhar para a criação, há uma revelação de Deus ali. E esta está disponível a todos. Todos podem ter esse tipo de conhecimento de Deus olhando para o universo. Depois, temos mais um textinho aqui. Romanos 2, versos 14 e 15. Então veja o que Paulo diz ali. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, ou seja, os gentios que não têm o acesso à palavra, à revelação específica de Deus. Paulo diz, até mesmo eles, que não têm a lei, quando obedecem a ela instintamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente.
consciência humana, a moralidade do ser humano, saber o certo e o errado, isso prova a existência de Deus. Essa é uma maneira que Deus se revela de maneira comum a todos. Em todo lugar, independente da civilização que você for estudar, tribos isoladas, você sempre vai ver lá leis morais presentes. Você vai ver que no lugar é proibido o assassinato, é proibido o roubo. Você vai ter essas regras de conduta em qualquer lugar. Onde há uma sociedade, há regras morais. Isso prova o quê? Que há algo aqui dentro que nos difere dos animais, por exemplo. Nós temos uma noção do certo e do errado. Nós nascemos com isso. A palavra de Deus diz que está gravada no nosso coração. E isso é revelação geral de Deus, disponível a todos. A moralidade humana prova a existência de Deus. E aí nós chegamos ao outro ponto do capítulo. Este conhecimento geral, nós acabamos de ver na natureza, na consciência humana, apresenta a bondade. Deus foi bom, colocando em nós valores morais, isso restringe o mal da humanidade. O ser humano ele é tão mau quanto Deus permite que ele seja. Então demonstra a bondade, sabedoria e poder de Deus ao olhar para a criação. Você vê um Deus infinitamente sábio e poderoso, de tal modo que essa revelação deixa os homens o quê? Com desculpas diante de Deus. Ele vai poder chegar no céu e dizer: Senhor, mas eu não acreditei no Evangelho porque o Senhor não se revelou a mim. Eu adorei o Deus Sol porque eu fui incapaz, você não me disse que você existia. Eu cometi atos ruins, eu cometi pecado, eu transgredi porque eu não tinha lei para me dizer que eu estava errado. Será que alguém vai poder dizer isso diante de Deus? Os homens estão inexcusáveis, sem desculpa alguma diante dele. Isso significa que se um índio que morou isolado de qualquer contato com a civilização judaica cristã, não teve acesso à palavra de Deus, ao Evangelho, se ele morre, ele é salvo ou condenado? Condenado. Por quê? Porque a revelação geral torna o homem indesculpável. Significa que não pode haver salvação, então, de maneira alguma, sem uma revelação especial de Deus? Exatamente isso. Exatamente isso. Sem uma revelação especial, não há como o homem ser salvo. Porque a revelação geral, ela é insuficiente. Ela é insuficiente. Qual que é o texto que nos diz isso? Vamos ver Romanos, capítulo 1. E é importante nós compararmos o texto com o que está escrito. Romanos 1. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio do quê? Da revelação geral. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo. Podem perceber claramente os seus atributos invisíveis, seu poder eterno e a sua natureza divina. Portanto, eles têm desculpa diante de Deus. É isso que diz o texto? Não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus. Que algo é esse? Revelação geral. Mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos.
trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Ao invés de adorar o Criador, passaram a adorar a criatura. Tá? Então o texto é bem claro, estão indesculpáveis. Significa que Deus não salvou ninguém, então, que não teve acesso às Escrituras, que não teve acesso ao missionário, indo lá explicar o Evangelho. Sabe que Deus não salvou ninguém? Não sabemos. Deus pode ter se revelado de forma especial ao longo da história. Conhece a história de Melquisedeque? O que a história de Melquisedeque nos mostra? Que Deus se revelou para aquele homem que era sacerdote e rei de Salém. Muitos estudiosos acreditam que Salém é Jerusalém, né? Naquele tempo. Abraão, quando encontrou com Melquisedeque, o que eles conversaram? O dízimo. Isso, a senhora lembrou do dízimo? Então, quando Abraão encontra capítulo 14 de Gênesis, o texto nos diz no verso 18 que Abraão ele encontrou com Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Sabe qual é o termo desse, foi traduzido aqui como Deus Altíssimo? O termo hebraico El Elyon. Qual era o Deus de Abraão? Yahweh. Deus se revelou a Abraão como com o tetagrama lá, Yahweh, Yahvé, Javé. E Abraão encontra com Melquisedeque um homem que dizia ser sacerdote de El Elyon, tinha um nome diferente. Não era o mesmo Deus, com o mesmo nome. Mas aí quando eles conversam sobre o Deus Altíssimo, Abraão reconhece que os atributos do Deus de Melquisedeque eram os mesmos atributos que o Deus dele. Inclusive, Abraão reconhece que Melquisedeque tinha uma revelação ainda superior à que ele tinha de Deus. E é por isso que ele dizima, ele oferta ali a 10ª parte dos despojos daquela guerra que ele havia enfrentado. Então Deus havia se revelado de maneira especial também a Melquisedeque. Então é possível. Inclusive eu trouxe um livro aqui que é bem interessante, recomendo a leitura. O Fator Melquisedeque. Don Richardson, ele estudou várias campanhas missionárias ao longo da história e ele encontrou vários indícios de revelação especial de Deus em muitos lugares isolados. Trouxe aqui uns exemplos para vocês verem. Um Inca do século XV descreveu o Deus que ele seguia com as seguintes palavras. Vocês me digam que Deus é esse que ele está descrevendo. Ele diz assim: o meu Deus é antigo, remoto, supremo e não criado. Também não necessita de satisfação vulgar de um consorte. Ele se manifesta como uma trindade quando assim o deseja. Caso contrário, apenas guerreiros e arcanjos celestiais rodeiam a sua solidão. Ele criou todos os povos pela palavra. Ele é o destino do homem, ordenando seus dias e sustentando-o. É, na verdade, o princípio da vida, pois aquece os seres humanos através do seu filho criado, do qual eles chamavam Punchal. É ele quem traz paz e ordem. É abençoado em seu próprio ser e tem piedade da miséria humana. Só ele julga e absolve os homens, capacitando-os a combater suas tendências perversas.
Que Deus é esse? Os mesmos atributos do nosso Deus. Talvez ele tenha uma revelação melhor do que muito evangélico tem hoje em dia. Outro exemplo. Esse exemplo é de uma tribo centro-africana chamada Imbaka, o nome da tribo. E ele fala sobre o deus Koro, é o nome do deus que eles seguem lá. Koro, o Criador. E aqui ele fala na década de 1920, contando acerca do deus deles, né? Koro, o Criador, enviou uma mensagem a nossos antepassados há muito tempo, dizendo que ele já mandara seu filho realizar uma obra maravilhosa em favor da humanidade. Mais tarde, porém, nossos ancestrais afastaram-se da verdade sobre o filho de Koro. Com o tempo, eles até esqueceram o que ele havia feito pela humanidade. Em qualquer caso, resolvemos que à chegada dos mensageiros de Koro, todos nós lhes daríamos as boas-vindas e creríamos na sua mensagem. Eles receberam os missionários contando sobre o Deus deles, que eles haviam uma revelação que um dia homens brancos viriam falar uma mensagem sobre o filho de Coros. Todos se converteram. Deus não pode se revelar se ele assim quiser? Ele pode. Ele pode. É a maneira usual? Não. Deus pode o que ele quer. Não há restrição a Deus. Se ele quiser salvar, com a sua graça, ele salvará. Ele se revelará de tal forma para que isso aconteça. Não há um único eleito que não será alcançado. Tá? Então é importante também sabermos disso. Depois, nós temos ali escrito: esse conhecimento, embora suficiente para manter o homem condenado diante da divindade, jamais é capaz de resgatar o pecador do seu pecado. Então, por isso que são indesculpáveis. Porque a revelação geral de Deus, ela não é capaz de nos resgatar do pecado. Por quê? Porque a salvação vem por meio do Evangelho, da mensagem, das boas novas. Sem as boas novas, sem entendermos sobre o pecado, sobre nós mesmos, a nossa maldade, é impossível alguém ser salvo. Precisa da mensagem das boas novas de Cristo. O Evangelho, ele precisa ser pregado, proclamado. Tá? Do contrário, nós permanecemos mortos em nossos delitos. Abram em Atos, capítulo 4, verso 12. O que diz o texto? Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Não há salvação em nenhum outro. Sem o conhecimento acerca do Filho, da sua obra redentora, da morte substitutiva, nós não podemos ser salvos. Como o crente era salvo no Antigo Testamento, então? Crer na promessa. Era a fé no Messias que viria. Na promessa que Deus entregou ainda a Adão e Eva, em Gênesis 3,15. Sobre um descendente, um guerreiro ferido, que venceria a serpente. Que seria ferido de maneira mortal, porém venceria, esmagaria a cabeça da serpente. Crer nesta mensagem, crer na vinda do Salvador, do libertador prometido, era isso que salvava. Agora nós cremos no Messias que já veio. Eles deveriam crer no Messias que viria. Então a fé, a salvação permanece da mesma forma. Fé na obra do Filho.
fé na obra do Messias, na redenção que seria providenciada por ele. Alguma dúvida até aqui? Exatamente. Da mesma forma que nós temos que continuar proclamando, falando. Essa é a nossa grande obrigação como crentes. Anunciar o Filho. A salvação que vem apenas por meio dele. Tá? E proclamar é contar uma mensagem completa. Tá? O evangelismo não é dizer que Jesus te ama, né? Jesus quer você, ou algo do tipo. Você tem que contar a mensagem, explicar a má notícia para fazer sentido, então, uma boa notícia. A pessoa que não acredita na má notícia, que ela não crê no próprio pecado, ela não vai desejar e nem vai achar o porquê de crer em um Salvador. Ela não reconhece que precisa ser salvo. Então há uma mensagem completa que precisa ser proclamada por todos nós. Certo? Esse é o primeiro ponto da nossa confissão. Dissecamos ele ali, analisamos os textos ali, alguns, eu não vou trazer todos, porque senão não tem como. E aí vamos seguir no 2. Por isso, aprove a Deus, pelo seu divino amor, revelar-se mais especificamente e declarar a sua vontade ao seu povo. Essa revelação é feita por meio das Escrituras, sendo ela a única regra suficiente, certa e infalível de conhecimento para a salvação eterna, por meio do Evangelho revelado em Cristo Jesus. Segundo ponto aqui. Vamos dissecar. Por isso, aprove a Deus, pelo seu divino amor, revelar-se mais especificamente e declarar a sua vontade ao seu povo. Se Deus não tivesse feito isso, vamos pensar, Adão pecou, se rebelou, Deus expulsa ele do jardim, e aí Deus decide abandonar o homem. Entregar o homem aos seus próprios desejos, já que ele quis tomar as decisões por si mesmo, já que ele disse, eu não preciso de Deus, eu quero ser eu aquele que toma as decisões, então siga o seu rumo. Deus seria injusto ao fazer isso? Se Deus não salvasse ninguém, deixasse o ser humano à sua própria sorte, Deus ele seria um Deus mau? De forma alguma. De forma alguma. Deus permaneceria sendo justo, bom, santo e todos os outros atributos que nós conhecemos. Mas Deus, ele demonstra o seu grande amor pelo fato de ele ter decidido, então, se revelar de maneira específica e providenciar uma maneira de resgatar o homem do seu pecado. É graça. É graça na revelação, porque ele se revelou. Do contrário, nós não conheceríamos a Deus. E é graça pelo fato dele ter providenciado tudo. O resgate completo, eternamente planejado. Romanos, capítulo 10. Paulo diz, versos 14 a 17. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. De que forma alguém é salvo, então? Por meio de ouvir o Evangelho. Ouvir a pregação da palavra.
Essa é a forma que Deus alcança. É por isso que nós, como igreja, devemos ser de fato uma igreja centrada na pregação da palavra de Deus. Porque é isso que salva. É isso. É expor às pessoas a palavra. Explicar. Porque é desta forma que Deus alcança os eleitos. O eleito vai ser aquele que vai, durante a pregação, ouvir a voz do seu pastor. Porque ele é uma ovelha do rebanho. Aquele que não é, aquele que é lobo, ele não consegue ficar sendo exposto à verdade por muito tempo. O lobo, ele corre. Ele não vai vir toda semana ficar ouvindo desaforo. Ele não vai vir toda semana à igreja ficar cantando miserável homem que sou, porque ele se considera bom. Ele não vai ouvir dizer, olha, você é um pecador, precisa se arrepender. Você precisa consertar o seu caminho. Ele pode passar um tempo enganando, se vestindo uma pelezinha de lã. Mas com o tempo, a própria congregação começa a perceber, né, como diz o Grande Conato, o dentinho afiado, a orelhinha pontuda. Não tem como esconder por muito tempo. A salvação vem pela pregação. E esse deve ser o nosso foco sempre. Depois, esta revelação é feita por meio de sonhos, visões, de maneira subjetiva. É assim? Feita por meio das Escrituras, sendo ela a nossa única regra suficiente, certa e infalível de conhecimento para a salvação eterna, por meio do Evangelho revelado em Cristo Jesus. A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Nós cremos porque as Escrituras dizem. Nós fazemos porque tem base bíblica. Pastor, eu gostaria muito de ter teatro no culto. Gostaria que todo final de culto viesse, organizasse com as crianças, elas fizessem uma apresentação para toda a igreja. Podemos fazer isso? Em outro momento, não no culto. Podemos fazer num retiro, num momento diferenciado, nos unir para isso. O culto tem os elementos que fazem parte de culto. Precisa ter base bíblica. Tudo que a igreja faz tem base bíblica. Oração, leitura pública das Escrituras, exposição do texto bíblico, adoração por meio de cânticos. Com isso, de maneira simples, nós temos a certeza de estar firmado na palavra, de não estar errando em nenhum momento. Ela é a nossa única regra de fé e de prática. Texto. 2 Timóteo 3, versos 15 a 16. Vamos dizer ali o texto. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas Escrituras. O Timóteo era alguém que havia sido ensinado o texto do Antigo Testamento. Bem provável que sua mãe e sua avó eram judias dedicadas, ensinaram, que passaram, transmitiram o conhecimento que elas tinham para Timóteo. Que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. O Antigo Testamento nos dá a sabedoria necessária para reconhecer Cristo como nosso Salvador. No Antigo Testamento está as profecias que falam acerca do Messias. Jesus jamais seria reconhecido como o Cristo sem o Antigo Testamento. O Antigo Testamento nos dá a base para sabermos que Jesus é o Filho de Deus. Foi revelado. Toda a Escritura é, portanto, inspirada por Deus. Ela é a palavra de Deus. E útil
para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Usamos a palavra para nos confrontar, para corrigir o nosso caminho. Anteriormente eu andava de uma forma, eu não conhecia a palavra. A partir do momento que eu me torno crente, eu busco ela como meu guia. E aí então eu vou tirando tudo aquilo que não agrada a Deus e substituindo com práticas que glorificam ao Senhor. Renovação da mente, Romanos 12, 2. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Palavra, nosso guia seguro, nossa regra. Aqui nós temos certeza de seguirmos a isso, nós não erramos. Por isso nós temos que nos empenhar cada vez mais em conhecê-la. Não adianta nós termos uma confissão de fé, queridos, mas não ser baseada aqui. Precisa estar de acordo. Estava lendo hoje uma frase de Spurgeon, né? Leia bons livros, ele diz, mas viva a Bíblia. Leia bons livros na sua vida, mas no dia a dia, na sua vida, a Bíblia tem que ser sua prioridade. Ok, queridos? Paramos por aqui hoje. E aí, semana que vem, nós continuamos ainda no tópico da revelação de Deus. Certo? Então vamos orar para encerrar?